Olá, tudo bem? Para sua dúvida, eu fiz aqui um desenhozinho de duas situações para a gente entender basicamente qual área e qual espessura que eu tenho que considerar quando eu falo de transmissão de calor. Por exemplo, aqui eu tenho um fio. Se eu acendo um foguinho aqui, ó, vamos botar o foguinho aqui como sendo a representação de uma fonte de calor, né? Mas ela também pode ser de um efeito Joule pelo percurso de uma corrente elétrica e tudo mais. Quando eu aqueço essa parte, como que o calor vai ser transmitido nesse fio? De molécula por molécula, por contato entre as moléculas. Então, o calor daqui vem para cá, vem para cá, vem para cá, vem para cá, vem para cá. A transmissão é nesse sentido aqui, tudo bem? A transmissão está acontecendo por onde? Está acontecendo por cada uma dessas areazinhas aqui, ó. Esse fluxo de calor, né, ele está passando por cada uma dessas areazinhas aqui. Vamos usar essa caneta aqui como exemplo, tudo bem? Se eu botar um fluxo de calor aqui, ó, pela pontinha, ele vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Ele vai passando por dentro dessa área daqui da caneta. O fluxo de calor, ele não vai assim, ó. Se eu botar aqui, ele vai sair aqui do outro lado. Não é assim, entende? Ele vai aqui. Então, a gente sempre usa a área por onde o fluxo de calor está passando. Se ele estivesse passando pela área lateral, por exemplo, se eu colocasse o fluxo aqui e o fluxo fosse para cá, ele estivesse perpendicular a essa área lateral, daí sim a gente consideraria a área lateral do fio e tudo mais. Contudo, como a gente vê o fluxo de calor se propagando nesse sentido, a gente vê que ele vai se propagando dessa área por cada área, assim por adiante. Por isso que a gente considera a área do fio, né, a área para o fluxo de calor, como sendo a área transversal desse fio, a secção transversal, porque o fluxo vai passando ali por ele. Se ele fosse, por exemplo, daqui para cá, como eu fiz ali no exemplo da caneta, aí sim a gente poderia pensar nessa área lateral do fio, mas como não é, então a gente opta pela área que está recebendo esse fluxo de calor, tudo bem? Essa parte aqui do fio, ó, que vai passar todo esse comprimento, vai ser o que a gente chama de espessura, tudo bem? Mas aqui a gente também tem alguns casos onde a espessura seria, no caso, essa areazinha aqui, tá? Essa distância como se fosse o raio da circunferência. Daí, pela própria questão, você consegue ver, porque a maioria das questões ou dá o raio para você, ou dá o comprimento do fio, tá? Mas daí, isso aqui é uma questão mais arbitrária do que a questão pede mesmo, mas a questão da gente usar a área da secção transversal é porque o fluxo de calor está indo dessa área por área, tudo bem? Ele está passando por essa área, ele não está passando pela área lateral aqui, esse pedacinho aqui do fio, no caso, como se fosse essa casca aqui, entende? Ele está passando por dentro, aqui pelo meio mesmo, indo de área por área. Aqui, quando a gente tem um quadrado, como se fosse ali no cubo, né? Como se fossem 6 faces dessa formando um cubo oco ali no meio. Então, a gente tem o calor se propagando nesse sentido aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo desenhar para você. Não ficou muito claro aqui, mas seria basicamente o calor se propagando de forma perpendicular a essa parede, entende? Como se ele estivesse entrando na folha, por exemplo, como se a gente fosse considerar a folha como a parede, né? Como se ele estivesse entrando na folha. Por isso que eu considero a área de todas essas paredes que vão receber esse calor e vão transmitir ele, e a espessura eu considero o comprimento dessa parede, assim como a gente fez ali no fio. Tudo bem? Então, eu posso dizer para você de uma forma mais simplista que a área que você vai considerar é essa área que vai estar perpendicular ao fluxo de calor. Entende? É a área que vai estar recebendo o fluxo de calor e transmitindo ele pelos seus pontos. Não vai ser a espessura aqui, ó, que ela vai estar paralela ao fluxo de calor. Vai ser a área que vai estar perpendicular, que vai receber, que vai incidir esse fluxo de calor nela e ela vai transmitir para o outro lado através da sua espessura,
entende? Então existe essa forma mais simplificada de você entender qual área que você vai considerar para o fluxo de calor.